As minhas bombadas. Eu tô meio doente, mas eu vou gravar esse vídeo aqui meditando na palavra, É, eu vou ter a trazer vídeos de jogos aí e tal, mas eu vou meditar na palavra. Eu nem ia gravar esse vídeo, mas quando eu li isso daqui, eu percebi uma coisa, eu percebi um erro que muitos cristãos cometem e às vezes não percebem. E bom, eu percebi isso lendo Lucas, peraí, só ver se eu tô certo, tá? Eu percebi isso lendo Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, do versículo 9 a 14. Quem quiser entender melhor a respeito do que eu vou falar aqui, abram suas Bíblias em Lucas capítulo 18, do versículo 9 até 14. Bom, basicamente a palavra de Deus diz assim, ó: a parábola do fariseu e do publicano. Ó, prestem muito bem atenção. Quem tem ouvidos, ouça. Propôs também esta parábola. Alguns confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si, mesmo desta forma: o Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Aqui a gente já percebeu a arrogância do fariseu, por ele se considerar mais justo que os outros, até mesmo do que o publicano que estava lá do lado dele. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Aqui ele já está se justificando pelas obras, né? O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Bom, vamos entender uma coisa aqui. A palavra de Deus não diz: os humilhados serão exaltados. Porque tem gente que é humilhada, mas ainda vive no pecado. Tem gente que é humilhada, mas não vive na presença de Deus. O que a Bíblia diz aqui não é aquele que é humilhado em si. Porque humilhar, qualquer pessoa pode ser humilhada, certo? O que a palavra de Deus aqui quis dizer: aquele que se humilha diante de Deus, aquele que reconhece que é o pecador, esse sim será exaltado por Deus. O próprio Paulo fez isso. Miserável é o homem que eu sou. Mesmo tendo sido elevado ao terceiro céu, mesmo tendo recebido as visões do Espírito Santo, ainda assim Paulo ele ainda se considerava como alguém miserável, pecador, sujo. E o que eu mais vejo é muito cristão agindo como esse fariseu da parábola. Infelizmente, cara. Infelizmente tem muito fariseu que é assim. Deixa eu só fechar minha Bíblia aqui no lugar onde eu parei. Eu parei bem aqui. Tá, fechar a Bíblia aqui com cuidado. Como eu disse, muita gente comete o mesmo erro que esse fariseu. Muita gente pensa que Deus é iFood, que Deus é o entregador do Mercado Livre. Não,
é porque eu jejuo por semana quantas vezes for necessário. Não, é que eu dou o dízimo na igreja. Eu não estou dizendo que é errado jejuar. Eu não estou dizendo que é errado dar dízimo. De maneira nenhuma. O que eu estou dizendo é que muita gente pensa que só por fazer essas coisas elas acham que já estão salvas. Elas acham que já estão em dias com Deus. Elas acham que estão melhores do que todas as outras pessoas que não fazem isso. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem um crente, né? Vou usar o exemplo aqui. Seu Zé participa de uma igreja. Seu Zé, ele dizima. Todo culto ele dá dízimo. E só por isso ele se acha melhor do que todas as outras pessoas que não dão dízimo. Deixa eu pensar em outro exemplo aqui. Seu João, ele jejua toda semana. Aí por isso ele se acha melhor do que outras pessoas só porque essas outras pessoas não jejuam. Ele acha que por isso ele vai ser salvo. E por isso ele, como eu posso dizer, ele diminui as outras pessoas por não fazerem isso. Mas eu vou te falar uma coisa. O que eu quis dizer com iFood? O que eu quis dizer com Mercado Livre? Muita gente acha que Deus é o iFood. Não, é que como eu dei o dízimo na igreja, como eu jejuo 2 vezes por semana, então Deus tem o direito de me servir. Deus tem o direito de fazer aquilo que eu quero. Ele tem o direito de fazer as minhas adorações. As pessoas acham que só por fazerem essas coisas é como se Deus virasse o escravo da pessoa. Ou como se Deus ele desse a salvação VIP, a hipergraça. Não, filho, você pode continuar vivendo no pecado porque você jejua, você dá dízimo, então fica de boa aí, filhão. Fica de boa aí. Fica de boa aí porque pode ter certeza que tu já tá salvo, não importa o que tu faça. Mas não é assim, mano. Não é assim. Não é assim. Jejuar é bom? Ficar sem comer é difícil, né? Mas tipo, eu não vou mentir pra vocês, eu não pratico jejum, mas eu sei que isso daí tem um benefício espiritual muito grande, né? Aumenta ali a autoridade espiritual sobre as coisas ruins e tal. Eu não sei, eu não sou muito aprofundado nessa parte aí do jejum, mas pensar que Deus é obrigado a fazer tudo aquilo que você quer só por causa disso, ou pensar que você vai ser salvo só por causa disso, meu amigo, sinto muito, mas você está sendo enganado bonito. Porque vamos lá. O que vai te salvar primeiro é você ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem do ouvir e do ouvir a palavra de Deus. Logo, tendo conhecimento, você vai ter fé em Jesus e com essa fé você acredita que ele realmente morreu por você, ele morreu por você, e daí vem o amor a Cristo e também o arrependimento do pecado. Acho que não é necessariamente nessa ordem, né? Vem a fé, vem o amor, e do amor a Cristo vem aí o arrependimento do pecado, o arrependimento genuíno do pecado. Mas é claro, para você amar Jesus, você tem que ter fé. Para você se arrepender verdadeiramente do pecado, você tem que ter fé. Então a fé é a principal ferramenta aí da salvação. Mas não é só a fé. Tem o arrependimento e o amor a Jesus. 3 pilares principais aí da salvação. Eu sei que não são os únicos, também tem muitas outras coisas aí, né? Que a gente deve buscar todo dia. Só ter fé não basta, só crer não basta. Eu sei,
a gente tem que ter constância na palavra. O que eu estou dizendo é que esses são os 3 pilares principais aí da salvação: a fé, o amor a Cristo e o arrependimento do pecado. Ah, mas não basta só amar a Cristo, tem que ficar buscando, tem que ler a Bíblia todo dia. Meu amigo, se tu aprender a amar a Cristo verdadeiramente, tu nem vai ter preguiça de ler a Bíblia todo dia, nem que seja só um capítulo, só um versículo por dia. Pelo contrário, quando tu tem amor pelo Criador, tu não passa a fazer essas coisas com preguiça. No começo eu tinha preguiça, mas depois depois ler a Bíblia virou algo normal assim da minha rotina, entendeu? Virou algo normal, algo matinal assim. Às vezes eu leio de dia, outras vezes de tarde, outras vezes de noite, mas eu não fico sem ler a Bíblia. Faz parte do meu dia ler a Bíblia. Faz parte do meu dia. Então, a salvação, ela vem por aí. Como eu disse antes, eu não estou dizendo que é errado você fazer jejum. Eu não estou dizendo que é errado você dar o dízimo na igreja. Mas tem muita gente que acha que só fazendo essas 2 coisas vai ser salvo. Sendo que não. O jejum, ele te ajuda a te aproximar de Deus. Ele te dá poder sobre o mundo espiritual. Mas não é isso que vai te salvar. Ele te ajuda a aproximar de Deus, mas não é... Ele te ajuda a te aproximar de Deus, mas não é o que vai te salvar. O que vai te salvar é o arrependimento do pecado, a fé em Jesus e o amor nele. Até porque na própria palavra diz que tem pessoas que jejuaram, né? Ganharam o dom de expulsar demônio, dom de profetizar, né? E mesmo fazendo essas coisas, elas não foram salvas. Por quê? Porque continuaram na iniquidade, mesmo jejuando, mesmo orando, mesmo expulsando o demônio, profetizando, mesmo fazendo um monte de coisa. O que Jesus falou para essas pessoas? Se afastem de mim, por você que pratica a iniquidade. Se afastem de mim, vocês que praticam a iniquidade. Ou seja, eles continuaram no pecado. Então, o fato de você jejuar, por exemplo, é bom, porque vai te deixar mais forte espiritualmente, mas não vai te dar a salvação VIP, a hipergraça, essa hipergraça que o pessoal fica inventando, que você pode fazer o que você quiser, você vai ser salvo do mesmo jeito. Isso não existe, cara. Isso não existe. Mano, eu vejo muito velho na igreja diminuindo os outros, diminuindo outras pessoas, só por elas não fazerem essas coisas. Não, é que o irmão, ele não dá o dízimo. Não, é que o irmão, ele não jejua. Meu irmão, se eu não dou o dízimo, isso é problema meu. Se eu não jejuo, isso é problema meu. Agora vai querer ficar diminuindo os outros? Mano, tem muita pessoa que faz as obras, faz as coisas que poucas pessoas conseguem fazer, porque não é todo mundo que jejua, né? Vamos ser bem sinceros. Também não é todo mundo que dá dízimo, né? É só ver aí a situação do Brasil. Tem gente que não consegue sustentar nem a própria família, quanto mais dá dízimo, né? Então, ficar diminuindo as pessoas pra quê? Ficar humilhando as pessoas pra quê? Isso, por acaso, agrada a Deus? Você pode até fazer aquilo que está na palavra de Deus, mas a partir do momento em que tu começa a diminuir outras pessoas só por tu se considerar justo,
por algo que tu faz, não dá não. Não dá não. Não dá, meu filho. Assim tu vai chegar no final dos tempos que nem aquelas pessoas lá. Senhor, em teu nome eu não preguei, em teu nome eu não expulsei demônios, em teu nome eu não profetizei. Aí o que Jesus vai falar para ti? Tu já sabe. Então, meu irmão, se você continua vivendo na prática da iniquidade, não vale de nada você dar dízimo. Se você continua diminuindo os outros, se você continua diminuindo os outros, humilhando as pessoas por elas não fazer aquilo que você faz, então não vale de nada o seu jejum. Porque o propósito não é você se mostrar. A própria Bíblia fala que o jejum, no caso, ele tem que ser feito no secreto, né? Tem que ser feito no secreto, só você e Deus, e não se mostrar para outras pessoas verem. Para outras pessoas verem. E outra coisa, como eu disse antes, tu acha que Deus vai ser escravo da tua vontade? Só porque tu faz as mesmas coisas que esse fariseu da parábola fez? Meu irmão, acorda. Deus, ele vai fazer na tua vida se ele quer. Deus só vai fazer as coisas na tua vida se ele quiser. Independente de jejuar ou não, independente de dar dízimo ou não, Deus, ele só vai fazer alguma coisa na tua vida se ele quiser. Ele é Deus, a vontade dele está acima de todas as coisas. O que você faz, seja no secreto ou seja na frente da igreja para todo mundo ver. Acorda, irmão. Deus não vai ser escravo da tua vontade, não. Acorda. Para com essa leseira, para com essa besteira aí. Deus não é o teu iFood, não. Deus não é o teu Mercado Livre, não. Não é o teu entregador de pizza. Ele é o rei, mano. É ele que manda em tudo. É ele que governa. Ele só vai fazer as coisas acontecerem da forma que ele quer. Oh, acabou o vídeo aqui. Perdão. Mas é isso, mano. Então, larga disso aí. Sirva a Deus com honestidade. Como eu disse, eu não estou dizendo que dar dízimo é errado. Eu não estou dizendo que fazer jejum é errado. Porque no jejum você se fortalece no mundo espiritual, né? E o dízimo, ele é só um agradecimento a Deus. Eu não estou falando para você parar de fazer essas coisas, caso você faça. Mas só seja mais humilde. Seja mais humilde. Aprenda a respeitar seus outros irmãos. E admita, reconheça que você é um pecador. Porque fazer tais coisas não te faz justo, mais justo que os outros. O cara que dá dízimo, por exemplo, ele é tão pecador quanto a pessoa que não dá o dízimo. O cara que jejua, ele é tão pecador quanto a pessoa que não jejua. Todos nós somos pecadores. Todos nós estávamos condenados igualmente. E pelo sangue de Jesus, nós fomos salvos igualmente. Tá que nem todo mundo aceitou a salvação. Jesus nos deu o Espírito Santo, mas nem todo mundo aceitou o Espírito Santo. Mas todo mundo foi salvo da mesma forma. Da mesma forma que antes todo mundo foi condenado. Da mesma forma lá quando Adão pecou.
Então não venha querer se achar mais justo que os outros só porque tu faz coisas difíceis de cristão. Acorda, cara. Deus não é teu escravo. Ele é o teu Senhor. Esse foi o meu papo reto. Agora eu tenho certeza que um monte de gente vai me xingar, porque quando eu falo uma verdade, a verdade dói, né? Tem um monte de gente que precisa acordar. E eu nem tô falando dos que estão no mundo, dos que estão se prostituindo, dos que estão bebendo, dos que estão nas drogas. Não, não tô falando dessa gente aí não. Eu tô falando de quem tá dentro da igreja mesmo. Eu tô falando de quem é cristão. Porque tem muita gente que tá dentro da igreja. Tem muita gente que tem a Bíblia na mão, mas é que nem esse fariseu da parábola. Eu conheço muita gente que é que nem o fariseu da parábola, infelizmente. Mas são poucos que eu vejo que é que nem o publicano, que diferente do fariseu, reconheceu que é um pecador. E a Bíblia diz que Deus se agradou dele, e de lá ele foi o único que desceu justificado.